Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos mergulhar em um tema que parece complexo, mas é pura química do cotidiano. Aliás, se não fosse por ela, você não estaria com seu computador ou celular funcionando para descobrir esse fantástico mundo, a eletroquímica. Hoje vamos descobrir como as pilhas e baterias são capazes de transformar energia química em energia elétrica. Para começar, vamos explorar como que os metais são capazes de trocar de lugar em uma dança que envolve troca de elétrons, reações estas chamadas oxirredução. Olhe este simples experimento. Vamos mergulhar uma lâmina de cobre em uma solução contendo íons zinco. Aguardamos uns instantes e removemos a lâmina. Não observamos reação ou qualquer mudança visível sobre a lâmina. Agora, vamos mergulhar uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons de cobre. Após certo tempo, observamos que a solução azulada de sulfato de cobre se torna mais clara e a lâmina de zinco é recoberta com um material avermelhado. Isso é cobre, sendo depositado sobre o zinco. Estes dois experimentos nos levam a concluir que o zinco é um metal mais reativo que o cobre, ou seja, o zinco metálico doa elétrons com mais facilidades que o cobre metálico. Vamos olhar mais de perto e entender o que está acontecendo. Ao mergulhar a lâmina de cobre na solução contendo zinco, observamos que os átomos de cobre não cedem elétrons para os íons de zinco. Quando invertemos, ou seja, mergulhamos a lâmina de zinco na solução contendo íons de cobre, os átomos de zinco cedem elétrons para os íons de cobre, fazendo-os reduzir, ou seja, o seu número de oxidação, que é a carga da espécie química, passa de 2+ para 0, enquanto que os átomos de zinco sofrem oxidação, ou seja, o número de oxidação é aumentado de 0 para +2. Vamos escrever as equações químicas que representam os dois processos descritos. O zinco metálico sofre oxidação, ou seja, o metal perdeu elétrons. Na equação de oxidação, os elétrons são representados no lado direito. O íon de cobre sofre redução, ou seja, o íon ganhou elétrons. Na equação de redução, os elétrons são representados no lado esquerdo. A equação global do processo é representada sem os elétrons, apenas com a soma das equações, representando os metais e os íons. É importante destacar que a espécie química que sofre redução é o agente oxidante, neste caso, os íons de cobre, enquanto que a espécie química que sofre oxidação é o agente redutor, neste caso, o zinco metálico. Podemos repetir esse experimento com outros metais e assim criar uma fila de reatividade dos metais. Nesta fila, o metal localizado à esquerda deslocará o metal da direita, ou seja, o metal da esquerda cederá elétrons para o íon do metal que se encontra à direita na fila. Esses conceitos serão muito importantes para compreendermos o funcionamento das pilhas. Essa dança eletrizante que acabamos de ver é a base de uma das invenções mais revolucionárias da história, a pilha elétrica. Graças a essa engenhosa invenção, podemos utilizar nossos smartphones, conectá-los a fones sem fio e assistir nossas aulas de química de qualquer lugar, a qualquer hora. No ano de 1800, o físico italiano Alessandro Volta fez um experimento brilhante. Ele empilhou discos de zinco e cobre, separados por panos molhados em salmoura, e voilá! A primeira pilha da história foi inventada. Mas a sacada não foi só empilhar metais. Alessandro Volta entendeu que a diferença de reatividade entre o zinco e o cobre gerava um fluido elétrico, ou seja, a eletricidade. Algo que nem ele mesmo imaginava que iria revolucionar o mundo. A invenção de Alessandro Volta foi revolucionária, abrindo as portas para novas áreas da ciência e da tecnologia, permitindo desde a descoberta de novos elementos, como o alumínio, por meio da eletrólise, até o desenvolvimento de sofisticados aparelhos eletrônicos, 200 anos mais tarde. No entanto, as pilhas de Volta não eram muito eficientes e duravam pouco. O acúmulo de gás hidrogênio no cobre interrompia a reação, esgotando-se rapidamente.
Para entendermos melhor o funcionamento de uma pilha, vamos estudar a invenção do químico britânico John Frederick Daniell. Ele criou uma versão mais eficiente de uma pilha, que ficou conhecida como pilha de Daniell. Diferente das pilhas de volta, Daniell construiu uma pilha formada por dois compartimentos fisicamente separados, contendo soluções salinas de dois metais diferentes, zinco e cobre. Em cada compartimento, continha mergulhado um eletrodo metálico do mesmo íon em solução. Os eletrodos eram então conectados por um fio metálico ligados a um circuito elétrico, como uma lâmpada, por onde fluía a corrente elétrica. Para fechar o circuito, uma ponte salina feita de solução eletrolítica conectava os dois recipientes. O funcionamento da pilha de Daniell é baseado na diferença de potencial entre os dois eletrodos metálicos imersos em suas soluções iônicas. Essa diferença de potencial está diretamente ligada à diferença de reatividade dos metais, como vimos no experimento com zinco e cobre. Quanto mais afastados estiverem na série de potenciais, padrão de redução, maior será a voltagem da pilha. Vamos olhar o funcionamento das pilhas mais de perto, começando pelo polo negativo. No eletrodo de zinco, que é o polo negativo da pilha, também chamada de ânodo, os átomos de zinco cedem elétrons para o lado positivo da pilha, ou seja, os átomos de zinco sofrem oxidação. Ao cederem os elétrons, os átomos se tornam cátions e migram para a solução. Com isso, a placa de zinco sofre corrosão, ou seja, perda de massa com o passar do tempo. Agora vamos olhar o polo positivo. No eletrodo de cobre, que é o polo positivo da pilha, também chamado de cátodo, os íons de cobre recebem os elétrons que chegam pelo fio condutor e sofrem redução, transformando-se em cobre metálico e se depositando na placa, que ganha massa com o passar do tempo. Essa transferência de elétrons entre os dois compartimentos, também chamados de celas ou células eletroquímicas, gera um movimento ordenado de elétrons no circuito externo que pode ser usado, por exemplo, para acender uma lâmpada. Vamos resumir então tudo o que vimos. No polo positivo, também chamado ânodo, ocorre a reação de oxidação. A placa de zinco perde massa com o passar do tempo. No polo positivo, também chamado de cátodo, ocorre a reação de redução. A placa de cobre ganha massa com o passar do tempo. Mas ainda resta entender o funcionamento da ponte salina. Conforme a pilha funciona, a concentração dos íons de zinco aumenta no polo negativo, tornando essa solução mais positiva. Já no polo positivo, os íons de cobre estão sendo consumidos, tornando a solução mais negativa. Este desequilíbrio, causado pelo acúmulo de cargas, tanto cargas positivas quanto cargas negativas, cria uma barreira elétrica, fazendo com que a pilha funcione apenas por alguns instantes. A ponte salina permite o equilíbrio dessas cargas, conduzindo os íons que compensam essa diferença. Ânions migram para o compartimento de zinco e cátions para o compartimento de cobre. A equação global de funcionamento da pilha é a soma das semi-reações de oxidação e de redução. Como vimos anteriormente, os elétrons não são representados na equação global. Uma outra forma de representarmos uma pilha é como mostrado na parte inferior do slide. Do lado esquerdo, colocamos a semi-reação de oxidação e do lado direito, a semi-reação de redução. As duas linhas verticais paralelas ao centro representam a ponte salina, que mantém o equilíbrio de cargas entre as soluções. Agora, vamos calcular a diferença de potencial da pilha. Para isso, precisamos consultar os potenciais padrão de redução do cobre e do zinco. Esses valores são sempre fornecidos nos exercícios. É importante destacar que, normalmente, os dois valores representados de potenciais são de redução, mas apenas um deles realmente sofrerá redução, o que tiver o maior valor de potencial de redução. O outro, com o menor valor, será o que sofrerá oxidação. Dica importante: ao escrever a equação global da pilha, você deverá inverter a equação do metal que sofrerá oxidação, caso seja fornecida a reação de redução.
Para a pilha formada por zinco e cobre, o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco. Para o cobre, o valor é de 0,34 volts positivo, enquanto que para o zinco é de 0,76 volt negativo. Portanto, o cobre será reduzido e o zinco será oxidado. O potencial da pilha é calculado subtraindo-se o potencial de redução maior do potencial de redução menor. Ou seja, para a pilha de zinco e cobre, o valor da diferença de potencial padrão é 1,10 volts. A diferença de potencial da pilha deve sempre ter um valor positivo, já que se trata de uma reação espontânea. O potencial da pilha pode ser calculado de outra forma equivalente, somando-se o potencial de redução do cátodo com o potencial de oxidação do ânodo. Neste caso, as semi-reações fornecidas serão a de redução e de oxidação. Vamos tomar novamente, como exemplo, a pilha de zinco e cobre. O potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts, enquanto que o potencial de oxidação do zinco é 0,76 volts. Note que o potencial de oxidação é numericamente igual ao potencial de redução. No exemplo anterior, o potencial de redução do zinco era menos 0,76 volts. Agora, o potencial de oxidação tem um valor equivalente positivo, mas com sinal oposto, em condições padrão. Agora, colocamos os valores fornecidos na fórmula. Ambos os métodos levam ao mesmo resultado, confirmando que o potencial padrão da pilha é mais 1,10 volts. Os valores de potencial são medidos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, que tem, por definição, valor de potencial 0 volts. Um valor de potencial maior que zero significa que a espécie química tem maior tendência a reduzir que o hidrogênio. Um valor de potencial menor que zero significa que a espécie química tem menor tendência a reduzir que o hidrogênio, ou seja, maior tendência em oxidar.